Olá, boa tarde, são 16 horas 21 de setembro de 2020 e hoje, eu acho que é hoje, exatamente hoje, que é o dia do radialista, né? Que coincidência, hein? Que coincidência. Daqui a pouco vamos entrevistar um dos grandes radialistas da Rádio Grande Rio FM, de Barra, interior da Bahia, o queridíssimo Adriano Garotinho. Eu vou procurá-lo aqui já vou procurá-lo aqui, ó. Mandar um foguetezinho para ele aqui, um aviãozinho, tá certo? Para a gente começar a conversar com o nosso queridíssimo Adriano Garotinho. Ele já está por aqui, eu vou mandar um convite para ele. Mas enquanto isso, eu peço a todos vocês que estão entrando agora que convidem os amigos. Luana, boa tarde, boa tarde. Convidem os amigos, mandem um aviãozinho, o famoso aviãozinho que está aí no rodapé aí, né, do Instagram de vocês. Curtam, deem um like no coração e vamos conversar sobre rádio, prestação de serviço, comunicação, esse veículo fundamental e que leva cidadania para milhares, para milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Vanessa, boa tarde, minha querida. Todos vocês que estão entrando agora, podem ir chamando os amigos, podem ir chamando, convidando as pessoas através desse aviãozinho aqui, ó, tá bom? Vamos conversar daqui a pouquinho com o nosso queridíssimo Adriano Garotinho. Já mandei um aviãozinho para ele, um convite, e ele disse que estava de plantão. Mandei um WhatsApp, ele disse: estou só esperando. Eu também estou aguardando que ele entre aqui na nossa sala para a gente começar a conversar. E por coincidência, hoje é o dia do radialista, né? São várias datas, há até uma controvérsia em torno desse dia, mas é o dia do radialista. 21, exatamente isso. 21 de setembro. Minha querida Ângela, boa tarde, Ângela Alves. Espero que vocês estejam me escutando bem. Se estiverem me escutando legal, deem um acenozinho aí, mandem um aviãozinho, convidem outras pessoas e apertem um coraçãozinho, que daqui a pouquinho a gente vai convidar o queridíssimo Adriano Garotinho para essa conversa de hoje, tá bom? Eu estou escutando aqui, ó, a Rádio Grande Rio. Rádio Grande Rio, estou escutando agora, ó. Vou até aumentar o volume para vocês. Boa tarde, boa tarde. Adriano, eu acho que é ele. Vamos ver se é ele. Adriano, da 705. Vamos ver se é ele que está entrando aí. Professor Raul Manhães de Castro já está na área. É ele mesmo? Será? Milton Santarém, boa tarde. Olá, meu querido Adriano. Beleza, figura? Uma boa tarde. Tudo bom, meu irmão? Na paz, graças a Deus. Rapaz, o que é que tá rolando na Grande Rio essa hora? Rapaz, nesse exato momento nós temos aí a nossa amiga Vanúzia Dourado, né? A companheira nossa de rádio aqui, que leva uma programação diferenciada. É uma radionovela, basicamente, nesse horário. Como é o nome dela? Repete aí. Vanúzia Dourado. Então, um abração para Vanúzia Dourado. E eu acho que é essa que tá tocando aqui, ó. Eu estou sintonizado da Rádio Grande Rio, cara. Estou sintonizado. Nós te agradecemos desde já. Através do celular, meu irmão. Meu querido, prazer enorme conversar contigo hoje. Agora, não sei se você lembra, nós trocamos a data do nosso encontro uma vez. Era uma data anterior, deixamos para hoje, não foi isso? Isso. E, por coincidência, hoje é o dia do radialista, né? Cara, assim, eu costumo dizer que nada na minha vida acontece por acaso, né? E essa data de hoje não é acaso, é só o destino nos preparando a algo bom. Aí a gratidão, desde já, a você e os seus seguidores, que são muitos, né? Inclusive eu sou um deles, e muitos amigos que a partir desse momento vai nos brindar aí com essa live. Com certeza, Adriano. Olha, é um prazer muito grande conhecê-lo pessoalmente. Muita gente mesmo admira o seu trabalho, admira você como pessoa, não é? E através desses seus admiradores, eu também passo a entrar nessa corrente, tá certo? Agora, veja bem, a gente sempre faz aqui, Adriano, o registro e até prestando também a nossa compaixão, a nossa solidariedade das famílias vítimas de Covid, né, no Brasil, que já passam aí de 136 mil óbitos. Então,
aproveitamos agora, nesse exato momento, para prestar as nossas condolências, as nossas homenagens. Mas hoje também, cara, é um dia de comemoração. Estamos aqui aproveitando não só para comemorar o Dia do Radialista, mas para comemorar o nascimento da pequena Eva. Você tem um recado para a família? Cara, sim, é outra coisa boa que Deus colocou no meu caminho. E conhecer a família Castro, para mim, é motivo de honra. Primeiro, Dr. Francisco. Dr. Francisco chega à nossa cidade e aí aquela sacada que um bom radialista tem que ter, eu digo, poxa, esse cara dá pro trem, eu vou convidá-lo para vir pro rádio. Não deu outra, cara. Convidei para vir pro rádio e até então nós temos fechado uma parceria bacana. E como você falou, fica aqui os nossos sentimentos, fica aqui a nossa solidariedade a todas as famílias que perdeu os seus entes, né? E Dr. Francisco é um baluarte. Aqui na nossa cidade é um incansável nesse combate ao Covid-19. Um trabalho maravilhoso. E através do Dr. Francisco, eu tive a oportunidade de conhecer você e de conhecer Dr. Raul de Castro, né? Grandes figuras. E agora, para nossa felicidade, como diz aqui na Bahia, né? Estreou ontem a nossa amiga Eva, queridíssima, que chega assim com muita saúde, com muita paz, para brilhantar ainda mais esse cenário que nós estamos vivendo, de tanta diversidade, mas que a vida sempre sobrepõe, sempre sobressai. Exatamente, meu irmão. Muito, muito importante essa notícia, o aniversário, na data de aniversário do Dr. Francisco, o nascimento da pequena Eva, que já é queridíssima por todos nós. Olha, o nosso canal aqui ele é chamado de Mania de História, em inglês Mania de History, porque a gente não conseguiu registrar no Instagram o História em português, então ficou Mania de History, né? Então, a gente sempre faz alguns relatos históricos no começo das lives, a professora Sara entrando aqui do Cabo Santo Agostinho, muito obrigado, Sara, um forte abraço a todos vocês, convidem outras pessoas, através desse aviãozinho aí, ó, para a gente continuar essa conversa com o grande Adriano. Então, o rádio nasce no século XVIII, fala-se em Edison, Thomas Edison, fala-se em Tesla, norte-americano, né? Na verdade, não era norte-americano, ele era iugoslavo, né? Mas nos Estados Unidos, ele desenvolveu pesquisas e, através da onda do rádio, começou a transmitir informações, foi um dos precursores dessa onda. No Brasil, cara, um padre, o Roberto Landel de Moura, também no século XIX, 1893, conseguiu transmitir mensagens por até 7 quilômetros através de um teléfono. Inclusive, tem livros sobre a história desse padre, o padre Roberto Landel de Moura. Aqui é teléfono mesmo, teléfono. Em 1919, e aí eu não quero afrontar os meus queridos lá do Rio de Janeiro, mas assim, há controvérsias. Fala-se que a Rádio Clube de Pernambuco é a primeira rádio do Brasil, 1919. E a primeira em transmissão nacional, né, em 7 de setembro de 1922, uma rádio do Rio de Janeiro. Mas, meu querido, gostaria que você falasse sobre a importância desse trabalho que vocês fazem aí através da Grande Rio para a comunidade, você que já tem essa parceria com o Dr. Francisco, tem um apoio muito grande de muitas pessoas e, assim, é muito importante para a gente que é do interior, você é do interior, eu também sou do interior, que a gente celebre a importância desse meio de comunicação que é antigo, que é histórico e parece que é insubstituível. Por mais inovação que surja, parece que o rádio veio para ficar para sempre. Que coisa, né, meu irmão? Verdade, verdade. Eu costumo dizer que o rádio, a comunicação, ela é mágica. E o rádio é apaixonante, né? Porque nos facilita tudo isso que você acabou de retratar, com tantos percussores, com livros importantes, e aí fica essa queda de braço, realmente quem foi a primeira emissora, tá? Mas é algo fascinante. Por quê? O rádio, ele mexe com o brilho das pessoas que estão ouvindo, porque ele dá essa dinâmica de imaginação. Hoje, por exemplo, nós temos as rádios transmitindo os trabalhos também via online ao vivo. Mas para quem ouve no seu radinho de pilha, que está lá no interior, nos rincões desse Brasil, ouvindo, mexe muito com a imaginação. Então daí essa coisa maravilhosa, essa dinâmica
que o rádio nos oferece. E aqui na Barra nós temos uma história que eu costumo dizer o seguinte: nós temos uma Barra antes do rádio e nós temos uma Barra após rádio, né? E chega-se uma figura aqui pelos anos de 90, 95, que é o companheiro Aécio Oliveira, e traz essa linguagem radiofônica para a gente. E daí então começa-se a mudar o pensar da cidade, começa as coisas a fluir e junto com o rádio chega outras benfeitorias que casam para o desenvolvimento do nosso município. Então se percebe nitidamente o antes do rádio e o depois do rádio, a Barra antes do rádio e a Barra após o rádio. Só que aí é aquela situação, as coisas legalizadas no nosso país, elas já têm as perseguições. Imaginem aquelas que não são legalizadas. E aí, por este motivo, a rádio sai do ar no ano de 1998. Tá? Mas aí, os cérebros pensantes da nossa cidade detectaram o seguinte: poxa, não dá mais para a Barra ficar sem uma linguagem radiofônica. O que é que nós vamos fazer? Junta-se essas figuras e consegue, através de uma associação, fundar a Rádio Comunitária Grande Rio FM, que está aí hoje já fazendo 20 anos. Né? Então, uma sacada bacana, uma iniciativa por parte da Igreja Católica, mas que é um leque. Né? A programação da Grande Rio, hoje, ela é dinâmica. Vai desde o espiritismo até o catolicismo. Então, agrega todo mundo dando a sua contribuição para o bem-estar da nossa cidade. Então, é mágico essa linguagem radiofônica na nossa cidade, porque hoje 70% das decisões importantes do nosso município, ela passa pela Grande Rio. Por quê? Tudo se dá através também do Poder Legislativo. E hoje a Grande Rio transmite na íntegra os trabalhos do Poder Legislativo. Ou seja, aquilo que não chega em termos de mesa redonda, de diálogo, né, na programação da Grande Rio, chega por conta do Poder Legislativo. Então, existe uma mudança muito grande e significativa no nosso município depois da chegada da linguagem radiofônica. Que maravilha, cara. Quer dizer que vocês levam a cidadania até a casa das pessoas e isso, de uma certa forma, impacta no trabalho dos parlamentares, dos vereadores da cidade, porque a sociedade fica informada dos projetos de leis, dos decretos, de tudo que está ocorrendo ali, né? De fato, de fato. E hoje todo mundo participa. Hoje, dia de segunda-feira, por exemplo, os trabalhos do Poder Legislativo aqui vai ao ar das 10, começa às 10 horas as sessões, e a gente começa a transmitir a partir das 10. Então, um horário de pico, numa segunda-feira, onde todo mundo tem a oportunidade de estar por dentro da vida, do cotidiano da nossa comunidade. Porque os legisladores também trazem essas discussões e isso todo mundo fica a par. E você sabe, né? Cidade do interior, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo pelo nome, e aí as coisas facilitam nesse sentido, meu amigo. Muito legal. Olha, como esse material, essa conversa nossa, Adriano, vai ficar gravado e vai servir, inclusive, como fonte de pesquisa para estudantes e tudo, inclusive, é importante registrar isso, que tudo que fica aqui tem repercussão depois. Então, a gente tem muito cuidado com as informações e a qualidade das informações. Eu gostaria que você começou dizendo para a gente que a cidade, o município de Barra, era uma antes da rádio e passou a ser outra depois da rádio. Você citou já duas grandes prestações de serviço. Uma na área médica, com o doutor Francisco, né, e isso ajuda a salvar vidas, não há dúvida. Inclusive, o doutor Francisco publica todos os dias o número de contaminados e de óbitos aí de Barra, nem se compara com o da minha cidade. Eu quero registrar, o da minha cidade tem em torno de 60 mil habitantes oficialmente, pelo IBGE, já tem mais de 40 óbitos, tá? Parabéns por esse trabalho fantástico de vocês. E você citou esse trabalho aí acompanhando as ações do Poder Legislativo, que são funcionários públicos. Vereador é funcionário público. Quais são as outras ações que essa rádio, importantíssima para o município de Barra, desenvolve aí e que impacta diretamente na vida das pessoas? Meu amigo, eu tenho para dizer que hoje, como eu te falei, são muitas ações, né? A decisão do município hoje passa por nós. Desde uma simples carta que chega no correio
e que a filha de Dona Maria, lá de São Paulo, enviou para ela, mas que por conta, só para você ter uma ideia, nosso município ele tem mais ou menos cerca de 11 milhões de quilômetros quadrados, só para você ter uma ideia da extensão territorial do nosso município. Então, enorme. desde essa carta que chega no correio, que a gente manda um alô para a Dona Maria, olha, Dona Maria, a carta está no correio, pode vir buscar que já está prontinha aqui para a senhora pegar, que a sua filha enviou. Hoje, com o advento da internet e dos celulares, não mais, mas a rádio partia desde esse trabalho até outros, né, maiores, como uma prestação das unidades de saúde, informando qual é o médico do plantão hoje. Olha, doutor Francisco está hoje no SAMU, ou não, né? E assim a gente tem essa diversificação nas informações da Grande Rio. De modo que eu volto a afirmar para vocês, nós temos impacto direto hoje no cotidiano da nossa população. Todos os programas são ao vivo? Todos os programas são ao vivo, né? Dificilmente nós temos um programa gravado. A grande maioria é ao vivo. A maioria, a totalidade. Muito bom. Olha, chegou aqui um comentário de Milton Santarém, e ele diz, olha, eu sou Milton Santarém, sou um dos mais antigos radialistas da Bahia. Ele está parabenizando esta live, esse momento histórico, cara. Que coisa legal. Você conhece o Milton? Verdade. Santarém é uma dessas figuras que o rádio nos proporciona conhecer, né? Ele hoje deve ter em torno aí dos seus 80 e poucos anos, e foi um dos percussores na fundação da Rádio Sociedade da Bahia. Só para você ver como o rádio faz com a gente, a disparidade de idade, mas que com a mesma culminância. Ele participa do programa esportivo aqui com a gente, fazendo essa ponte aérea de Barra a Salvador, trazendo as informações a nível Brasil, e você sente, apesar da vivência no rádio, apesar da idade, você sente o vigor. Quando ele entra no ar, porque o rádio é isso. Você entrou no ar, você já volta logo à sua juventude e passa o conteúdo assim de maneira brilhante. Eu só tenho a agradecer essas oportunidades benditas, no caso aí do meu amigo Milton Santarém. Que maravilha. Olha, nós já temos aqui 6 perguntas ou comentários. Daqui a pouquinho eu vou abrir essa caixinha que aparece só para mim, não aparece para você. Mas todas as pessoas que estão entrando aí, muito obrigado. Continue deixando aí na caixinha de perguntas seus comentários, suas contribuições, e usem esse aviãozinho aí para convidar mais gente. Olha, logo no comecinho da nossa live, eu citei Thomas Edison rapidamente, Tesla, são precursores das ondas do rádio, dos caras que descobriram essa força da natureza. E eu esqueci de um nome muito importante, o italiano Marconi, quer dizer, um grande empresário que, morando nos Estados Unidos, fez esse grande investimento para que a notícia fosse levada sem fio, não é, a distâncias enormes. Rapaz, o rádio, ele é muito importante, ele é muito importante. Agora, eu gostaria que você, meu querido Adriano, falasse um pouquinho, reforçasse um pouco mais sobre a importância educativa do rádio. Por que eu estou insistindo nisso? Em homenagem ao grande Roquete Pinto, o fundador da Rádio Nacional, né, que depois cedeu a Rádio Nacional ao MEC, e até hoje existe a Rádio MEC, né? Esse papel extraordinário educativo da rádio, e especialmente, Adriano, no combate às notícias falsas, o combate às fake news, que é uma das nossas lutas aqui também. Verdade. Há poucos dias eu estava assistindo uma live sua com uma profissional realmente interessante, e ela falava justamente dessa importância de nós combatermos as fake news. E eu digo o seguinte, infeliz da nação que não valoriza os seus meios de comunicação. Então, você já percebe a importância e a responsabilidade de uma radiodifusora. E, para tantos, os comunicadores, eu converso sempre com meus companheiros, olha, no dia que nós não servirmos mais para passar uma informação concreta e objetiva e clara para o nosso público, fazendo um trabalho social, não tem por que nós estarmos aqui. Por exemplo, a minha luta hoje na Grande Rio é nós colocarmos um programa que nós ainda não temos, apesar de nós termos muita informação, nós não temos um programa jornalístico, especificamente na Grande Rio. A luta é essa. Mas qual é o entrave? O entrave é justamente encontrar material humano para que você possa fazer um trabalho independente, ou melhor dizendo, um trabalho que você esteja imparcial em todas as informações, ter essa imparcialidade e servir de educação.
né? Servir o educacional, trazer essa questão da cultura nossa local, trazer a questão da educação muito viva aqui no nosso município para dentro. Então, hoje nós não temos um programa de rádio específico nessa questão da notícia, e isso é um dos nossos entraves que nós temos trabalhado. Então, eu vejo que é muito grande essa importância. Sempre que eu posso, eu converso com o doutor Francisco, sempre que eu posso, eu estou acompanhando lives como as suas, né? Porque aí a gente tem um cabedal de informação e a gente vai, de uma forma específica, levando essas informações para as pessoas. E quanto mais se faz um trabalho sério de rádio educativo, melhor é para a população. Só para você ter uma ideia, quando nós começamos no rádio aqui, professor, tinha pessoas que corriam da gente. Vixe, Adriano da rádio está chegando, com medo do microfone. Naquela época, quando nós começamos lá, quando nós chegamos, naquela época, nós começamos em 90 e 98, quando eu chegava, por exemplo, na fila do hospital, tinha personalidades influentes da política aqui, que para fazer uma entrevista com ele, eu tinha que prepará-lo antes. Olha, tal, aquela missa encomendada, as perguntas vai ser essa, tal, para poder fazer a entrevista, porque o pessoal tinha medo do microfone. Hoje já não mais. Hoje as pessoas fazem questão de vir para frente, falar com a gente, expor o seu problema. O que é isso? É um trabalho educacional e o que o rádio tem essa importância de formar as pessoas. E quando nós estivermos servindo para isso e nós estivermos sentindo que com isso a nossa comunidade está crescendo, é sinal de que o nosso serviço ele está sendo bem feito. Agora você tocou no assunto que me chamou muito a atenção. O despertar de talentos, o despertar de novos comunicadores, o despertar de gente nova, inclusive usando da voz para expressar sentimentos e levar informações. Existe algum tipo de parceria entre a Grande Rio e o sistema educacional da cidade de Barra? De uma forma direta, não. Poderia ser melhor? Sim, poderia. Mas ainda não afinou a ideia. Porque isso parte muito das pessoas que estão à frente de determinadas funções. Isso é sacada, né? Tem pessoa que saca isso facilmente e une. Mas tem outros que não. E aí, o rádio também te dá essa liberdade de ponderância, respeito. Porque nada acontece por acaso, é momento. Então, nós temos que respeitar. Então, eu digo para você que ainda não houve essa sacada por parte da secretaria de chamar, de agregar, né? De trazer para dentro um trabalho nesse quilate. Embora aqui e acolá a rádio ensaia. Porque às vezes você, é aquela situação, não adianta você ensinar. Dá um toque, ó, a linha aqui, de repente o peixe pode vir, você está entendendo? E aí, de repente, você dá esse toque para ver se a galera cai a ficha e atua. Mas isso é... Um dia nós chegamos lá. Que maravilha. Então fica aqui a dica para que o secretário de Educação, ou a secretária de Educação de Barra, firme uma parceria cada vez maior com a Grande Rio, com o nosso queridíssimo Adriano, porque já existe uma parceria na área de saúde e nada mais adequado do que formar novos grandes comunicadores. Olha, inclusive, quando as pessoas se preparam, quando elas vão apresentar um programa de rádio, elas precisam estudar antes a pauta, o conteúdo, elas precisam... Eu queria que você falasse um pouco sobre esses bastidores. Sabe por que eu queria que você falasse sobre isso? Porque é muito importante que os estudantes que estão lhe escutando agora e que irão lhe escutar depois, saibam do quanto é fundamental a formação jornalística, informativa de uma pessoa para fazer um trabalho de rádio, né? Verdade. E aí você me fez lembrar aqui um episódio bacana, eu acho que você vai até sorrir dessa situação. Meus colegas, né, de magistério, de segundo grau, se estiver me ouvindo aí, vai muito bem esse episódio. O livro que faltava era cair da mão. Hoje ainda tem os tremores, né? E eu acredito que se o comunicador, de qualquer profissão que você fizer, se você não sentir esse friozinho na barriga, é sinal que o trem está algo errado. Tem algo estranho aí, você precisa sentir esse friozinho na barriga. E eu tenho uma dificuldade muito grande, cara. Uma dificuldade muito grande, que e ainda tenho, só que eu trabalho, e quem me conhece sabe dessa deficiência, mas quem não conhece não saca isso. Que era de ler em público. Você está entendendo? Eu digo, cara, como é que eu vou superar isso? Como é que eu vou ser um comunicador e com essa deficiência de ler em público? Chama atenção agora
da importância de estar sempre lendo, de estar sempre estudando e acompanhando, porque você precisa de foco, você precisa de líderes nesse sentido. E aí a gente vai acompanhando um trabalho como o seu agora, vendo outras pessoas que têm o dom da oratória para falar em público, como vai se comportando, e aí a gente vai pegando, nem que seja por osmose, e a gente vai chegando. E vai nos trabalhando, vai dando o normal muito bom. Entendendo? A gente tá aprendendo, cara. A gente tá aprendendo. Olha, nós somos dois. Assim, eu sou quase que uma cria do Dr. Raul também, né? Porque ele fica o tempo todo me estimulando, me incentivando, me indicando pessoas para entrevistar. Agora vejam bem, minha gente. Eu vou abrir a caixinha aqui, Adriano. Já tem 6 perguntas ou comentários. Eu vou abrir rapidinho e eu vou lendo para você. Eu acho que dá para ler pelo menos 2 por vez, tá certo? Tudo bem. Para a gente não acumular aqui muitas informações. A primeira pergunta do grande Raul. Por que eles chamam de garotinho? Pergunta massa essa. Eu vou ler a segunda. Garotinho, você é natural de Barra mesmo? Cara, o rádio é fantástico. Esse rapaz, o Aécio, quando chegou aqui na Barra, eu disse, eu vou fazer rádio. E aí você faz rádio? Eu fui fazer rádio porque eu tinha uma vontade de fazer teatro, mas como é que você vai fazer teatro em uma cidade pequena, cara? Você não... E aí se resumia os trabalhos da escola em termos de teatro. Só que aí surge a rádio, eu digo, poxa, tá aí minha chance. E aí quando eu chego no rádio, esse Aécio, a cara de uma sacada bacana, disse, não, bacana, você vai aqui para a equipe de esporte. Vai para a equipe de esporte e vai ouvir rádio. Só que antes disso, eu já ouvia rádio. Porque a minha mãe, ela é lavadeira e meu pai é pedreiro. O que é que acontece? Durante o dia, minha mãe estava na fonte, lavando. Na tarde, as roupas enxugava e durante a madrugada, ela gomava. E eu, como sou o primeiro de 10 filhos, quem tinha que estar acordado para acender o ferro de brasa era eu. E aí a companhia era o rádio. E a Rádio Globo, requisita, ela foi espetacular. E aí, então, o José Carlos Araújo e tal. E aí, quando eu chego no rádio para fazer esporte, queria invitar o José Carlos. Aí, passando num papo de música. E aí, o cara disse, fala, garotinho. E aí, o garotinho pegou seu apelido. E até hoje está aí esse apelido carinhoso, né, de garotinho. A outra pergunta? Que maravilha. Olha, sim. Garotinho, a tua internet se você é natural de Barra. Agora, vê só, a tua internet está partindo um pouco. Aí eu não sei se você está usando Wi-Fi, se você está usando 4G. Geralmente o 4G, ele responde melhor nessas horas, viu? O 4G, eu sempre digo isso. Eu sempre digo isso aos meus convidados. E eu só uso 4G nas minhas lives, porque eu comecei usando Wi-Fi, e mesmo a minha sendo relativamente veloz, mas ela parece que em um determinado momento ela começa a falhar. Então, se você puder puxar para o 4G agora, eu acho que dá para a gente continuar legal essa conversa fantástica. Minha gente, olha, entrou aqui o professor Ricardo, entrando aqui outras pessoas, professor Raul dizendo, Santarém, é uma honra ter você aqui, é uma honra receber esse grande radialista, esse histórico radialista Santarém, e todas as pessoas, professores, educadores, estudantes que estão entrando aqui para essa conversa com o grande radialista Adriano Garotinho. Tá certo? Então, Adriano, agora vamos lá. Você responde aí a segunda pergunta e depois, você transmite jogo de futebol? Eu vou tentar melhorar aqui a internet, porque a internet do nosso município ainda está assim nessa... Pegar lá, né? Mas eu sou natural, com certeza. Eu amo minha cidade. Eu costumo dizer o seguinte, que todas as vezes, quando eu estiver do lado de lá, eu vou pedir aos responsáveis, né, para o processo reencarnatório, se me deixa ali na Barra, às margens do Rio São Francisco, que ali eu sei me virar. Né? Eu adoro minha cidade, cara. Adoro. Todo dia eu rasgo cedo aqui na rádio por conta da minha cidade. Eu acho que tem muita gente do lado de cá, do Nordeste, querendo saber o que é que a Barra tem. Porque tem aquela música, o que é que a Baiana tem, agora o que é que a Barra tem? É uma energia, cara, uma energia muito boa. É uma energia muito boa
Nós temos uma coisa que eu acredito que seja nossa, que é a questão do cativar. E às vezes eu não sei se isso, até que ponto isso é interessante ou isso é desfavorável para a gente, porque a gente cativa tanto as pessoas que às vezes nós somos taxados de besta, e não é isso. É o carinho, é o respeito que nós temos pelas pessoas, pelas pessoas que aqui chegam, né? A prova disso é Dr. Francisco, um cara que a gente tem um carinho assim espetacular, entre outros que vieram de outros lugares e que hoje... eu tenho um colega que ele diz o seguinte, ele não é daqui, ele é da cidade de Brotas, negócio assim. Ele vai o final de semana para ver os pais, e ele disse, eu não consigo passar o final de semana inteira lá mais na minha cidade. Tamanho é o amor que ele diz ter pela Barra hoje. Então esse amor pela Barra não é só oriundo dos filhos dela, é daqueles que chegam e aqui ela acolhe e que acaba se transformando cidadão barrense, como é o caso do Dr. Francisco. Há poucos dias aí, daqui a uns dias, vai receber o título de cidadão barrense por todo o carinho que ele tem para com a nossa cidade. Se Deus quiser. Vamos trazer mais aqui algumas provocações. Se lhe chamarem para fazer rádio fora de Barra ou fora da Barra, e aí? Essa é uma provocação grande, hein? Querendo tirar o grande Adriano de Barra, é brincadeira. Só repita a pergunta aí, a internet falhou um pouquinho aqui. Estão querendo saber se você for convidado para trabalhar fora de Barra ou da Barra, né? Se você abandonaria a sua cidade. E aí? Essa preposição às vezes pega, né? Quando a gente vai falar essa questão da Barra e tal, essa preposição pega. Então, hoje eu não me vejo, no momento, eu não vou dizer que não, né? Não vou dizer que não, porque as coisas acontecem toda hora e a toda hora as coisas mudam. Mas hoje eu estou muito bem na minha cidade, não vejo necessidade de sair no momento. Isso não vou dizer que não tem a possibilidade, porque Deus é quem sabe dos nossos anseios, e eu acredito que você tem que frutificar onde você está. Se ele me preparou até hoje para a minha cidade, aqui eu estou tentando levar o melhor no sentido de ser uma pessoa humana, de ser uma pessoa boa. Mas se amanhã ele me quiser em outro lugar, eu assim o atenderei. Valeu, meu irmão. Mas tem gente dizendo aí, não sai de Barra, hein? Agora outra. Já tem gente apelando aí, não sai. Estão inclusive falando aí com um certo pernambuquês aí, ó. Oxi, Adriano. Oxi, aqui é oxente, oxi. Adriano, um pouco de história agora. Garotinho, como é que foi a sua primeira emissão de rádio? E eu tenho uma outra aqui. Como você começou? Comecei mais ou menos nessa questão aí, né? Por essa necessidade de fazer teatro e tal, e não tinha na minha cidade, eu fui pro rádio, a Aécio me deu a oportunidade, depois vem a Grande Rio FM, e a gente já estava com trabalho, a gente é convidado para fazer um trabalho aí na Grande Rio, onde nós estamos até hoje. Uma das transmissões assim que foram marcantes para mim, e aí eu trago essa experiência com o contato com outros comunicadores, com outros jornalistas, apesar de nós não termos formação na área, mas quando se faz com amor, você se torna um, né? E aí eu fui para esse evento, que foi ali pela ocasião da greve de fome do Bispo Dom Luiz, aí em Pernambuco, mais precisamente em Cabobró. E aí a Grande Rio me manda para mim fazer essa cobertura aí. Então foi ali que quando eu cheguei lá, que vi um monte de radialista, um monte de comunicadores, de repórter. E aí você não se limitava somente ao Brasil, né? De outras nações, ali cai a ficha. E, poxa, que agora eu tenho que dar o meu melhor. E aí acontece algo bacana, assim, que é o seguinte. Dom Luiz, era um 4 de outubro, só para você ver que as coisas vão se encaixando. É um 4 de outubro e Dom Luiz é comunicado. Disse, olha, o menino de Barra está aí. O menino da rádio de Barra está aí. E queria pegar uma palavrinha com o senhor aí a respeito. Ele já bem, por conta definhadozinho, por conta da passando, parece o 10º dia, alguma coisa nesse sentido, não me recordo bem. E aí da greve de fome. Eu entro, passo agora no meio de uma multidão de repórteres, todos eles querendo falar com ele, e de repente entra aquele neguinho, né, pretinho, entra lá para falar com todo mundo, fica. E aí chego lá, e para minha felicidade, nesse exato momento, estava acontecendo
a procissão de São Francisco aqui pelas ruas da nossa cidade, acompanhado pelo carro de som. Olha que graça. O que é que acontece? Eu ligo para a emissora, o técnico da emissora me coloca ao vivo e durante a procissão de São Francisco aqui na Barra, Dom Luiz tem a oportunidade de falar daquele momento para todos os barrenses em procissão. Então, para mim, é um dos pontos altos em termos de comunicação que eu levo para a vida. Esse momento único, essa experiência maravilhosa que foi isso. E para a cidade foi uma maravilha. Todo mundo atônico, todo mundo esperando uma notícia do bispo, né? Acontecendo a festa do padroeiro naquele momento, São Francisco, e eu entro ao vivo com o bispo falando para todo o seu rebanho. Olha que maravilha. Coisa de Deus? Coisa de Deus, você tem que agradecer. Com certeza, Adriano. Olha, acaba de entrar aqui um professor chamado João Marcelo. Ele é um ativista digital, João Marcelo Mendes, seja bem-vindo. Tem um portal aqui, um grupo no Facebook com mais de 28 mil membros. É muito interessante o trabalho que ele faz. E agora ele começou a fazer lives também. E repercutiu muito aqui, para João Marcelo que está entrando agora, nós estamos entrevistando Adriano Garotinho, ele é comunicador de rádio, em uma grande emissora no município da Barra, interior da Bahia, ali, ó, coladinho com o São Francisco, o grande rio São Francisco, não é isso? E aí, Garotinho, repercutiu muito aqui e no Brasil todo, a postura do Frei Luiz Cápio, não é? E aí eu gostaria que, aliando essa entrevista que você fez, o papel importante da rádio na comunicação e transmissão dessa greve de fome, que foi uma greve que todos nós entendemos perfeitamente aqui, em defesa da vida, em defesa de um patrimônio natural, biológico, é o Rio São Francisco. Então, como franciscano, como grande franciscano, o Dom Luiz cumpriu, do ponto de vista cristão, muito bem o papel dele. Nos representou a todos. Hoje, após o início e praticamente quase término, né? Porque ainda tem algumas etapas a serem inauguradas ainda da transposição. Qual é a avaliação que o Frei Luiz, como é que vocês avaliam aí na cidade a repercussão disso, trazendo para os dias atuais? Na época foi um assunto que dividiu muitas as opiniões. Mas hoje, com essa situação que o planeta está vivendo, não é um problema só de Brasil, é de planeta. Você vê a Amazônia da forma que está, se esvairindo em fogo, tudo acabando, e aí você vê uma preocupação de Dom Luiz, já tinha aquela preocupação lá atrás, e cada dia isso tem contundência. Se nós não zelarmos do nosso planeta, o que será? O que será dos nossos filhos? O que será das gerações futuras? E ele prega isso, defende isso sempre. E aí é como ele mesmo diz, quando a verdade se extingue, a loucura é o caminho. E naquela época ninguém entendeu isso de Dom Luiz. Mas ele estava chamando a nossa atenção para essa situação que nós estamos vivendo. Né? Hoje, nós temos aqui uma construção que está sendo feita agora, que liga a Barra ao município de Xique-Xique. O que divide os municípios é o Rio São Francisco, que corta no meio. Está construindo agora a ponte sobre o Rio São Francisco. E existem pontos do rio, meu amigo, você pode acreditar que hoje, se você invocar, você atravessa caminhando. Ele tinha ou não tinha? Ele tinha ou não tinha razão de tudo isso na época e até agora? Porque agora nós estamos vendo aí, cada dia são especialistas, são pessoas, são ativistas, chamando mais para que nós tenhamos essa consciência de preservação com aquilo que é nosso, que Deus nos deu de graça. A coisa mais maravilhosa para um bom barrense, quando acorda, é poder, pela manhã, colocar o peito ali no cais, que é a balaustrada que nós temos aqui, e ver a força do rio, ou poder tomar um banho para vigorar suas forças. E isso, será que os meus vão ter daqui a mais alguns anos? Então, eu acho que Dom Luiz tinha em plena razão de colocar da forma que foi colocada à época e que faz ressonância até hoje. Para bons inteligentes, né? É verdade, cara. Olha, eu acho que, inclusive, você deveria fazer uma entrevista com um economista muito amigo aí do professor Raul, que é da Academia Pernambucana de Ciências, e certamente vocês têm grandes pesquisadores nessa área aí. É o Dr. Clóvis Cavalcante, da Academia Pernambucana daqui, logicamente, na Academia Pernambucana de Ciências,
tem que ser daqui. Eu acho que eu já estou me sentindo na Bahia, né? E aí, ele é um economista... eu estou fazendo essa... eu conheço Petrolina, atravessei para Juazeiro, agora estou curioso para estar em Barra agora. Tem vaga para mais um, pode chegar. Beleza. Então, garotinho, o professor Clóvis Cavalcante, ele tem um trabalho, ele é um economista ecológico, né? Um economista ecológico. Então, ele, junto com grandes outros pensadores, ele defende umas teses super interessantes, e eu acho que ele é franciscano, ele é católico franciscano, e com certeza ele deve ter apoiado essa luta do Frei Luiz Cápio, né? Do Dom Luiz, e agora, com essas chamas tomando conta do Brasil, esse fogaréu todo, e o enfraquecimento das instituições que poderiam minimizar esses impactos, né? Estamos numa situação, de fato, muito complicada, muito difícil. Olha, o professor João Mendes está mandando um axé para você. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, garotinho. Você mudou a sua imagem no seu avatar no WhatsApp. Você poderia falar sobre isso? Sim, sem problema. Ali eu acho que é uma das coisas boas também que eu trago, né? Eu tenho aí a felicidade porque eu amo muito os pretos velhos, né? Eu tenho uma formação hoje, minha formação religiosa, ela começa com minha avó, no catolicismo, depois o tempo vai passando e a gente tem outro entendimento, e hoje eu tenho uma formação kardeciana. Porém, eu não escondo para ninguém as minhas raízes, porque eu tenho um amor muito grande, como diz aqui um bom baiano, eu tenho um pé no terreiro, né? Mas a gente sabe dividir, nós sabemos dividir as coisas, né? Respeitosamente, vendo o ponto de vista de cada um e respeitando. Mas eu tenho assim, um amor muito grande pelos pretos velhos, inclusive é com a luz dos pretos velhos que a cada dia eu me renovo e sigo em frente aí. É a nossa ancestralidade, Adriano. É a nossa ancestralidade. Como é que nega? Tá no sangue mesmo. Não dá para negar, cara. Tá no sangue, olha. Elisa Brito, jornalista daqui de Pernambuco, que está morando atualmente em Portugal, está acompanhando essa live. Eu quero agradecer a Danilo, a Éder, a todas as pessoas que estão entrando aqui. Muito obrigado. E eu vou trazer aqui mais uma provocação aqui, ó, do professor Raul. Garotinho, eu tenho muito orgulho de meu filho ter sua amizade. Que peso, hein? Que declaração, hein? Quem agradece sou eu. Eu acho que Deus é muito bom comigo, Deus é maravilhoso e só vai colocando pessoas espetaculares na minha vida, na minha caminhada, e isso vai facilitando o trabalho e facilita o trabalho para que a gente possa levar, porque não é pensar no eu, né? A empatia ela tem que ser com todos, é o melhor para todos. Como diz uma palavra africana, Umbutum, se for bom para mim, tem que ser bom para todos. E a gente trabalha nessa vertente. E aí chega o doutor Francisco, hoje nós temos a oportunidade de ter um doutor Raul, onde estiver a gente pelo WhatsApp, tira dúvidas, e isso vai dando um cabedal de bagagem interessante para que a gente nos auxilie e tenha a condição de auxiliar acompanhando aqui seus convidados nas lives, enfim, nós vamos trabalhando para um planeta melhor. Quando você fala dessa situação, do enfraquecimento das instituições, nós temos que ser sagados, inteligentes nesse sentido. É isso que o lado oposto quer, é que essas instituições realmente enfraqueçam, para que o mal tome conta. Mas isso é só uma sensação que está tudo dando errado. Isso tem um propósito divino por trás disso. Nós vamos nos fortalecendo. E nós vamos nos fortalecendo em trabalhos como esse, em cadeias, né? Fazendo essa dinâmica, levando essas informações a outras pessoas para se despertar e ver de forma diferente, né? Todo esse momento planetário que nós estamos vivendo. É uma grande lição que a gente está tomando. Meu querido garotinho, olha, Jailton, que foi um dos meus entrevistados, inclusive indicado também pelo professor Raul, ele falou para a gente, eu acho que de uma forma muito feliz, sobre uma coisa chamada assim, trabalho formiguinha. Esse trabalho formiguinha que as rádios comunitárias fazem no Brasil.
e você, de forma inovadora, está integrando o trabalho da rádio, esse trabalho que você faz, com as redes sociais. Como é que você está desenvolvendo esse trabalho e como é que você avalia o alcance dessa sua iniciativa? Olha, ele tem razão. O trabalho de uma rádio comunitária é complicado. Complicado porque nós temos legislações e, para tanto, nós temos que seguir essas legislações. Se você quer ser uma rádio padrão, e a Grande Rio hoje é exemplo para muitas rádios a nível de Oeste Bahia, que pede toda a documentação, como é que foi feito, como é que chegou, a gente tem que seguir um padrão, né? E nós temos as legislações. O que nos facilita hoje é o advento da internet. Por exemplo, nós temos pela Anatel só 25 watts de potência. Em 1 quilômetro, uma extensão territorial tão grande como o nosso. Como fazer para fazer com que essas informações cheguem aos rincões do município? Aí você se pensa, analisa como fazer, vamos estudar formas. E hoje, com o advento da internet, tem facilitado isso, tem levado essa dinâmica. E eu acho e penso o seguinte: tramita-se no Congresso Nacional, infelizmente por conta da pandemia, parou-se esse projeto, que vai dar mais uma potência às rádios comunitárias. Me parece que sobre para 20, fecha os 100 watts, né, passa dos 100 watts de potência. Aí sim nós vamos conseguir fazer um trabalho decente. Por quê? Por exemplo, no município como o nosso, onde ele é praticamente plano, né, e tem os 2 rios que já são comunicadores natos. Então facilita com que nós levamos essas informações. Agora, a internet facilitou muito o nosso trabalho. Por exemplo, a internet ainda não é boa como você está sentindo. Aqui e acolá ela vai travando. Mas as coisas vão chegando paulatinamente e nós acreditamos que quando a internet for aquela internet que nós esperamos, esses trabalhos, né, serão mais bem feitos, porque todo mundo, Dona Maria que está lá no Brejo de Varas, né, no Brejo da Mutuca, que é um dos brejos mais distantes da sede do município, essas informações vão chegar, porque através do aplicativo você tem a condição de sintonizar. Que legal. Adriana, você falou que quando a gente começou essa live, eu te perguntei quem era que estava no ar, qual era a programação que estava no ar, e você falou em radionovela. É isso mesmo? O detalhe é o seguinte: ela pega uma pincelada ali, dá uma pinceladazinha na novela e faz, né, um negócio bacana que ela tem o costume de fazer. Mas a função do programa, agora, nesse exato momento, é mais um rádio revista, né, com muitas informações bacanas, trazendo dicas, enfim, interagindo com a dona de casa na parte da tarde. Tem de tudo um pouco no programa da Vandúzia, agora à tarde. Vale a pena curtir. Que coisa boa. Acabou de entrar o Yves Tourner, da França, amigo nosso, também um colaborador, né, uma pessoa que nos deu uma ajuda enorme interpretando como é que está essa onda fascista lá na França e na Europa. Muito obrigado, professor. Agora, Adriano, muito importante o que eu vou te perguntar agora, porque eu acho que nós temos uma responsabilidade com a história desse país, com o fortalecimento das instituições deste país. E eu quero saber de você, meu querido, como é que a gente amplifica em rede esse trabalho, que é muito bonito que você faz aí, que João Marcelo faz, que o professor Raul faz. Isso é uma militância, né? Isso é um trabalho de doação para a gente salvar vidas. Quando a gente salva um país, quando a gente trabalha pela cidadania, a gente está salvando vidas. Aí, na Bahia, tem alguma associação, alguma instituição que congrega todas essas rádios? Vocês se encontram regularmente, planejam ações em conjunto, trocam experiências? Como é que isso acontece aí? A Bahia ela é muito grande. Existem sim essas associações, mas a Bahia é muito grande. Essa integração ela deveria ser melhor. E nós temos aqui a associação que nós participamos, a Abraça é uma delas aqui na Bahia, só que eu vejo o seguinte, eu vejo a necessidade de nós fazermos uma associação que seja mais próximo, que seja mais núcleo. Por exemplo, nós temos o Oeste da Bahia. A ideia, conversando com alguns companheiros nossos aqui, é formar aqui mesmo, no Oeste da Bahia, uma associação dessa, sabe? Porque eu acho que há informações mais próximas, você estando mais no corpo a corpo, tem necessidade de você estar no corpo a corpo. Hoje, para nós chegarmos na capital, nós temos que viajar em cerca de 70 quilômetros, então a distância é muito grande. Então você tem que fazer
Você está entendendo? Trazer mais para perto. Vamos fazer aqui mesmo no Oeste, só entre a gente, e eu acredito que isso deva fluir. Uma coisa que se percebe muito bem é o seguinte: educação com responsabilidade que puxa a educação. Que puxa a educação. Eu vejo um ponto crucial na educação, na formação da galera. E, para tanto, nós precisamos nos espelhar em alguém. É comum na cidade interior, principalmente nesse período que nós estamos vivendo agora, quando você se destaca num trabalho, como esse trabalho de rádio, as pessoas logo te impulsionam. Não, por que você não sai como vereador? Vai ser vereador, tal. Você está entendendo? E eu acho que tem que haver uma desconstrução disso. Não que eu acredito que a política ela é uma ferramenta muito poderosa nessa transformação. Mas eu necessariamente, isso é um pensamento meu, eu não preciso estar lá. Eu não preciso estar lá para fazer a coisa acontecer. Você está entendendo? Eu vejo o seguinte: eu posso potencializar outras pessoas, educar essa pessoa para chegar lá e, quando chegar, cumprir com o que compete a ela. Porque as pessoas o seguinte: você precisa estar em uma determinada situação para frutificar. E não é assim. Seu trabalho de formiguinha, esse que nós estamos fazendo agora, é que faz a coisa fluir. Então, prepare o jovem, prepare aquela pessoa que tem o ideal. Ó, bacana, chega lá, não vai mudar o pensamento, porque você teve uma base aqui. Pensa no seu povo, pensa no melhor para o povo. E agindo assim, eu acredito que a melhor maneira de nós fazer com que esse trabalho que nós estamos fazendo agora, que é um trabalho de formiguinha, mas que ganha muita força, possa frutificar e nós temos uma nação bem mais forte do que nós temos hoje nesse sentido, né? De sentido de melhorar para todo mundo. Com certeza, Adriano. Olha, a Luciene está te fazendo uma provocação aí. Adriano, o que é que você acha de criar em Barra o Museu do Rádio? E ela já se coloca à disposição para te ajudar. Vou correr, vamos correr atrás disso aí. É isso, nós estamos precisando disso, de pessoas de sacada bacana, né, que entre e nos fortaleça nesse sentido. Eu estava buscando quem foi a primeira pessoa a fundar uma rádio na cidade. Já estão me dizendo aqui que teve outros percussores, mas eu só conheci e entendo que a rádio, ou melhor, a Barra começou a mudar depois que a Barra FM foi para o ar no ano de 95, 96, por aí. Mas antes disso, eu não tinha notado isso, teve pessoas que foram, né, importantes nesse sentido. De repente, Luciene, a gente faz um trabalho a nível local e a gente consegue fundar aqui essa instituição, um museu nesse sentido. Maravilha. Garotinho, olha só, estamos a 8 minutos do final da nossa live e eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que talvez interesse a muita gente, inclusive a posteriori. Eu adoro viajar pelo interior. Eu me planejo, pego a família e a gente sai, inclusive a gente passou 3 dias uma vez assim e chegamos em 3 estados diferentes. A gente se programa. Cara, o que é que a gente faz para chegar em Barra? O que é que eu vou encontrar por aí, além de muito calor humano, muita alegria e muita felicidade? Aí tem uma música do nosso inesquecível Reginaldo Rossi, que ele diz assim: o povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar, tem cristianismo, tem candomblé, tem muita cachaça. Exatamente. É isso que você vai encontrar aqui, eu tenho certeza, né? Você vai encontrar com um aperitivo daqueles, feito lá, pegado no engenho na hora, né? E nós vamos te levar. Hoje seria o acesso, né? No caso de Salvador Barra, chegando em Salvador, você teria aí 700 quilômetros de estrada, passando por Xique-Xique e tal. Espero que quando você vier aqui a ponte já esteja concluída, porque aí você não precisa pegar as balsas, já passa direto e está dentro do nosso município, né? E é uma das formas de nós chegarmos à cidade da Barra. A outra é via Barreiras, chegando em Barreiras, né? Oeste da Bahia, também você consegue pegar a BR, depois a BA e rapidinho está na Barra. Qualquer informação, vou te mandar as coordenadas para o doutor Francisco ou através do WhatsApp aí para você vir logo aqui visitar a gente. Meu querido, em breve, se Deus quiser, chegaremos. Eu às vezes tenho vontade de sair do Brasil, assim, de me organizar para ir para um país próximo e tal, mas assim, o interior do país, ele parece que me chama, porque tem muita história, né? Tem muita riqueza
cultural, tem muita coisa bonita. Meu querido Adriano, nesses momentos agora, finais, eu quero lembrar você que Santarém, olha, também se coloca à disposição para ajudar no museu, viu? É muito importante isso aí. Eu acho que você agora recebeu mais um chamado. Mas eu gostaria que você falasse para os jovens, porque outras pessoas irão assistir essas lives depois, estudantes e tudo, porque muitas dessas lives aqui, que ficam gravadas, eu disponibilizo para outros professores de outras áreas, para que eles solicitem pesquisas, né? Em cima dessas conversas que eu tenho aqui com os meus convidados. Então, que recado você daria para a nossa juventude aqui do estado de Pernambuco, da Bahia e do Brasil, as pessoas que terão acesso a esse material? Cara, é o seguinte, é o nosso futuro, né? E você é o seguinte, não precisa ir para fora não, aqui no Brasil tem tudo de bom, viu? O futuro do nosso Brasil é essa juventude, mas para tanto elas precisam se zelar. Foque naqueles que são exemplo para vocês. E nós temos dentro de casa, na grande maioria das vezes, os nossos maiores exemplos. No meu caso, minha mãe e meu pai foram os maiores exemplos para me tornar um cidadão de bem. Então, foque no pai, foque na mãe, procure os conselhos que daí vem coisa boa, porque nenhuma mãe e nenhum pai quer aquilo que não seja salutar para os seus filhos. Pega o exemplo do seu pai e da sua mãe, ou de alguém que faça esse papel. É isso. Eu concordo plenamente com você, garotinho. E mesmo que você não seja católico, eu sempre digo que São Francisco de Assis deve ser uma referência para todos nós. Por tudo que ele representa, cara. Não, sem sombra de dúvida. Não é porque eu não sou católico que eu não busco as coisas, né? A gente é muito feliz nessa coisa de retalho que é as religiões. Não, pode ficar tranquilo, eu também não sou católico, né? Eu sou, assim, cristão. Eu procuro, eu tenho uma abertura para todas as correntes religiosas. E como Leonardo Boff escreve, né, nos seus livros, eu procuro tirar de cada uma, buscar em cada uma delas aquilo que nos aproxima para o bem, sabe? E da Igreja Católica, já que a gente está falando de uma emissora de rádio que nasceu de uma Igreja Católica, por isso que eu estou frisando isso, né? Eu estou frisando que eu estou destacando também em homenagem ao Rio São Francisco, né? Que São Francisco de Assis tem muita coisa para nos dizer, para nos ensinar, para nos apontar. Leonardo Boff já dizia que se a gente desnudar São Francisco, tirar a roupa dele, a gente encontrará Jesus. Cara, isso é demais. Isso é demais. Isso é demais. Meu irmão, eu quero agradecer imensamente essa sua presença aqui. Quero agradecer ao professor Raul por ter me dado a honra de conhecer mais um baiano que eu passo, a partir de agora, a ser fã dele. Eu sou fã de Tereza Deiró, eu sou fã de Haroldo, esposo de Tereza, sou fã de Gil, de Caetano e agora de Adriano Garotinho. Então essa baianidade é nossa, né? O povo brasileiro tem essa mímica gostosa, e principalmente nós aqui do Nordeste. Eu quero te saudar, né, dizendo o seguinte, louvado seja nossa mãe, Maria Santíssima, e que para sempre seja louvado, sempre. Muito obrigado, só gratidão a você, e que outras oportunidades como essa aconteçam, e dizer para você que eu estou sempre acompanhando as suas lives, porque nos dá um cabedal muito grande de informações. Muito obrigado mesmo, gratidão. Ubuntu. Ubuntu. Valeu, meu querido. Um abraço virtual. E até breve, viu? Já estão cobrando a segunda live aí. Já tem pressão aí no ar, viu? Um abraço. Valeu, garotinho. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom. Felicidades.